Os tanques são a arma de terror definitiva, criados para aterrorizar a infantaria. Eles destroem tudo em seu caminho. Nós limpamos a área e a defendemos. Tecnologia e poder de fogo sobre esteiras. Ele oferece poder de fogo, proteção e mobilidade. O efeito mais importante de um tanque é psicológico. Ele desperta o medo. Vamos fechar a escotilha e passear pela história para descobrir como os tanques se tornaram os melhores dos melhores. Está na hora de detonar. Armas e táticas. O tanque de guerra moderno é o carrasco do campo de batalha, esmagando qualquer pessoa corajosa o bastante para resistir. O Abrams M1 é o mais implacável de todos. Seu motor de turbina a gás e esteiras extra largas encaram qualquer terreno. A blindagem feita de um material ultra-secreto torna-o quase invulnerável ao fogo inimigo. E a última palavra em controle de mira garante que ninguém esteja a salvo do canhão de 120 milímetros. Nem mesmo à noite. O Abrams é um inferno ambulante. Quando ele anda, a terra treme. É como um mini terremoto se deslocando pela área. Com 60 toneladas de pura devastação, o Abrams M1 é o carro-chefe do poderio militar americano. Agora vamos desvendar sua árvore genealógica, investigando gerações de tecnologia para revelar como a blindagem, as esteiras e o poder de fogo se reuniram para dar ao tanque o título de campeão dos pesos pesados. Vamos voltar ao começo. A Primeira Guerra Mundial era travada em 650 quilômetros de trincheiras. Os estrategistas queriam recuperar a mobilidade. As metralhadoras tinham se tornado tão letais e os moteiros tinham se tornado tão letais que a infantaria não conseguia mais cruzar o campo de batalha. Os ataques de infantaria se transformaram em massacres. Na Inglaterra foi criado um comitê sob a direção de um jovem Winston Churchill. O objetivo do comitê era criar um veículo capaz de sobreviver ao inferno em que o fronte ocidental havia se transformado. O comitê formado por Winston Churchill teve a ideia de criar um navio terrestre que seria capaz de percorrer caminhos através de trincheiras e chuvas de balas, dando fim ao impasse no fronte ocidental. Os estrategistas precisavam de um cavalo de batalha que fosse imune ao caos da terra de ninguém. Em busca de mobilidade, eles se inspiraram no humilde trator. As esteiras em lagarta foram criadas em 1770 pelo inventor inglês Richard Lovell Edgeworth. Sua ideia de distribuir o peso de um veículo por uma área maior foi adotada por fabricantes de tratores na Inglaterra e nos Estados Unidos no início do século XX. As lagartas foram extremamente importantes. Elas permitiram que os veículos distribuíssem seu peso igualmente. Assim, era possível deslocar veículos pesados na encosta de uma montanha, no campo ou até num terreno lamacento e, mesmo assim, manter o controle. O comitê britânico pegou as esteiras dos tratores e as aplicou à ideia de criar uma fortaleza móvel. O projeto era tão secreto que foi realizado sob um codinome, tanque. Uma palavra tão comum que ninguém se interessaria o bastante para suspeitar de algo. Os primeiros tanques eram baseados na ideia de se pegar tratores comuns com esteiras de ferro e transformá-los em armas de guerra, simplesmente adicionando blindagem e um canhão. As trincheiras eram os maiores obstáculos. Os primeiros tanques usavam seu formato romboide para se jogar nas trincheiras e depois sair delas. As coisas voltaram a andar lentamente. O veículo atrás de mim é um tanque Mark IV. Ele tem formato romboide. Foi projetado desse jeito com o objetivo de cruzar trincheiras. Os tanques fizeram sua estreia em 15 de setembro de 1916, na sangrenta Batalha do Sol. Em desespero, os ingleses lançaram uma pequena força de 15 tanques de 28 toneladas. Eles se arrastavam a pouco mais de 3 km por hora. A missão não foi um sucesso.
Os tanques eram lentos, havia poucos deles, e o segredo havia sido revelado. Eles ficavam atolados com facilidade. Muitos deles quebraram por causa de falhas mecânicas. No final do primeiro dia de batalha, apenas 9 tanques continuavam funcionando. Infelizmente, a partir daquele ponto, os alemães sabiam que tipo de arma os ingleses estavam fabricando. Mas em novembro de 1917, o tanque deixou sua marca. 476 Marks IV britânicos atacaram as trincheiras alemãs. Apesar da nova velocidade máxima de apenas 7 km por hora, os tanques utilizados na Batalha de Cambrai romperam as linhas inimigas. O tanque devolveu a mobilidade ao campo de batalha. Ele tornou possível romper a linha de frente, contornar o inimigo, cortar seu abastecimento e explorar essa estratégia para vencer. As lições de Cambrai mostraram que ataques em massa eram o futuro. Os tanques seriam como arietes, abrindo caminho pelas linhas inimigas. Seria impossível fazer manobras de guerra a 7 km por hora. Ele teria que se mover a 17 ou 70 km por hora. Um gênio norte-americano criou a geração seguinte. Uma família de tanques capaz de combater a velocidades assustadoras. J. Walter Christie era um engenheiro civil e fã de automobilismo. A grande inovação de Christie foi o sistema de suspensão independente. Esse é o único exemplar que restou do tanque Christie. Essa é a borracha original de 1930. O novo sistema de suspensão aumentou a flexibilidade de 10 para 45 centímetros. Agora era possível andar em terrenos acidentados sem danificar o tanque ou a tripulação. O que distingue os tanques Christie dos outros tanques comuns dos anos 20 é esse sistema de suspensão inovador. Ele desenvolveu rodas enormes que têm uma grande mola escondida atrás da blindagem, permitindo que o tanque atingisse altas velocidades. O novo tanque podia atingir 75 km por hora com suas esteiras. Mas Christie não parou por aí. Em sua busca por velocidade, ele criou um tanque versátil. Era possível usar rodas em estradas e esteiras em terrenos acidentados. Com seus pneus de borracha, a velocidade máxima do tanque Christie era de 100 km por hora. A esteira ficava em cima do paralama. Assim, a tripulação podia pegar as esteiras e montá-las nas rodas, como numa suspensão de tanque convencional. O novo tanque Christie destrói esta casa como se fosse de papel. Ele atinge 100 km por hora. O exército rejeitou o projeto radical de Christie. Eles não gostaram de receber ideias de um civil intrometido. Para Christie, a grande desgraça era ser um gênio e não suportar a ignorância. Ele apontava para os próprios tanques e dizia que ia pôr asas neles para fazê-los voar. E o exército dizia, senhor, não precisamos de um tanque voador. E ele, vocês pensam pequeno. Então surgiu uma rixa entre Christie e o exército americano. Quem saiu perdendo foram os Estados Unidos. Christie mandou seus projetos para a União Soviética, onde foram bem recebidos. A Inglaterra também não se interessou na época, mas os soviéticos sim. Eles compraram 2 dos tanques dele e começaram a fazer experiências. E é claro, ele tinha o mesmo sistema de suspensão e as mesmas rodas que vemos no famoso tanque T-34 da Segunda Guerra. O sistema de suspensão de Christie é o bisavô dos tanques modernos. Combinando as esteiras em lagarta a um sistema de suspensão com rodas independentes, os tanques podem enfrentar qualquer coisa. Sem as esteiras, era impossível derrubar árvores, por exemplo. Aquele veículo podia derrubar árvores sem nenhuma dificuldade. Então, ele podia sair da estrada. Na estrada, somos alvos fáceis. Em solo macio, como num campo arado, eles são maravilhosos. O avanço seguinte na busca por velocidade usou a tecnologia da aviação. Nos anos 50, os motores a jato substituíram as antigas hélices. Uma década depois, os helicópteros também adotaram a turbina a gás. Os motores de turbina a gás, especialmente helicópteros, são muito eficientes se comparados aos motores rotativos e outros tipos de motores usados antes. Os exércitos correram para adaptar turbinas aos tanques. Os soviéticos foram os primeiros com o T-80. Os Estados Unidos vieram em seguida com o incrível Abrams M1 em 1983. Ambos passavam dos 70 km por hora. Com 63 toneladas, o Abrams é um dos veículos mais pesados do campo de batalha. Mas também um dos mais rápidos, graças a 1.500 cavalos escondidos sob o capô. O Abrams M1 evoluiu a partir de várias inovações tecnológicas. Uma delas foi a turbina a gás com um motor de 1.500 cavalos. Era possível aumentar o armamento porque agora o veículo tinha um motor realmente poderoso. Mas a turbina não é perfeita.
O motor nada econômico precisa sugar quantidades enormes de ar para gerar potência. Isso é fácil no céu, onde o helicóptero opera. Mas na areia e na terra pode ser um problema. Motores entupidos não funcionam. Mas quando estamos falando de um monstro tão grande e rápido, quem vai discutir? Os tanques destroem tudo. Com seus canhões e sua imponência, são a maior ameaça num campo de batalha. Portanto, os inimigos querem seu fim. A única coisa que mantém a tripulação viva é a blindagem do tanque. O Abrams M1 conta com a melhor proteção do mundo. Sua blindagem de fórmula secreta o torna resistente a lança-granadas, fogo de armas pequenas e até a outros tanques. Há 90 anos, a proteção dos tanques não era tão boa. Do conceito à blindagem, os primeiros tanques foram inspirados em barcos. O interessante é que o design desse veículo foi copiado da construção de navios de guerra. As placas são rebitadas, e isso era o padrão na construção de navios. Embora resistente, a blindagem tinha pontos fracos. As placas de aço de 1,5 cm eram unidas por milhares de rebites. Esses rebites eram um perigo mortal para a tripulação. Se a blindagem for atingida por qualquer tipo de projétil que seja mais significativo, os rebites se soltam e voam para dentro do veículo. As próprias chapas de aço representavam um perigo. O exterior da blindagem era reforçado, mas o interior não era. A desvantagem era que, se um projétil atingisse este ponto, a reverberação do metal acabaria atravessando a blindagem. E quando chegava no interior das chapas de aço, ocorria a fragmentação e lascas de metal afiado saíam voando dentro do tanque. Por causa desses fragmentos mortais, a tripulação precisava usar camadas de proteção. Nada agradável quando se está dividindo uma caixa de metal com um motor enorme. A tripulação tinha que usar botas, calças, jaquetas, luvas e capacetes de couro. Um capacete de aço por cima e malha de aço na frente dos olhos como proteção. E isso nem era o pior. Eles ficavam sentados ao lado de um motor de combustão interna. Então ficava muito quente lá dentro. Após a guerra, os engenheiros tentaram criar uma blindagem mais leve e segura. Mais uma vez, o trabalho de J. Walter Christie forneceu a inovação seguinte, a blindagem inclinada. Christie levou suas ideias aos soviéticos. Sua blindagem inclinada estreou em 1941, quando o T-34 foi apresentado ao mundo. Foi o projeto de tanque mais importante da Segunda Guerra Mundial. Digamos que a espessura dessa blindagem seja de 45 milímetros, por exemplo. Quando nós a inclinamos e o projétil vem nessa direção, a espessura real é, na verdade, esta. Então, embora ela tenha 45 milímetros aqui, ela se torna, nesse ângulo, mais próxima de 60. É uma questão de geometria e o resultado é uma blindagem mais eficiente para o tanque. O T-34 com blindagem inclinada tem metade do peso de um Tiger alemão de 60 toneladas. A blindagem voltou à liderança na corrida contra as armas antitanque. Em resposta, foi criada uma nova ameaça, a carga oca. Ao primeiro contato, um jato letal de metal derretido perfura a blindagem, invadindo o compartimento da tripulação. Ela dispara um jato muito fino de partículas metálicas que penetram na blindagem a altíssima velocidade. A blindagem tradicional dos tanques era presa fácil para a carga oca. Era preciso criar algo novo para combater esta ameaça. Nos anos 60, engenheiros de Chatham, na Inglaterra, descobriram como vencer a guerra entre blindagem e projéteis. Se fosse possível desviar o jato, se conseguíssemos usar materiais de densidades diferentes na composição da blindagem, o jato disparado pelo míssil deixa de ser contínuo e não penetra tão bem. As placas de aço puro foram substituídas por combinações de materiais diferentes. A composição exata da blindagem de Chatham ainda é um segredo bem guardado. Já foi publicado que ela contém urânio empobrecido, alumínio, placas de cerâmica e também Kevlar, que é um material artificial. E até placas de borracha, outros materiais compostos como resina.
Uma década depois, os inventores da área ainda não estavam satisfeitos. O duelo entre a blindagem e as armas antitanque nunca termina. E eles fazem o que for preciso para proteger seu veículo, incluindo fixar explosivos à lateral do tanque. Parece uma ideia absurda, mas o poder explosivo da blindagem reativa destrói as cargas ocas disparadas. Eles colocam um pacote na parede exterior do tanque com o que chamam de blindagem reativa explosiva. É uma camada de explosivos plásticos com uma placa de aço. Quando uma ogiva é disparada contra o tanque, ela começa a penetrar nessa caixa de aço e aciona os explosivos. Aí esses explosivos lançam a placa de aço contra a ogiva, interrompendo sua trajetória e anulando o poder de penetração da carga oca. A blindagem Chatham e a blindagem reativa foram incorporadas pelo tanque Abrams. Esta combinação o torna quase invulnerável às ogivas de carga oca. Nenhum tripulante de tanques Abrams jamais foi morto em ações inimigas. No tanque de batalha moderno, nós encontramos armas, armas e armas. O Abrams M1 é um belo exemplo disso. Com 3,5 toneladas de pura devastação, seu canhão de 120 milímetros de cano liso não deixa pedra sobre pedra. Mas voltando à Primeira Guerra Mundial, quando Winston Churchill montou o comitê que inventaria o tanque, um grande canhão não era a prioridade. Tudo o que o comitê queria era transportar homens pelo campo de batalha. O primeiro tanque de combate não era bem armado. O primeiro Mark IV tinha apenas metralhadoras. Uma versão posterior contava com um canhão de 6 libras. Os que eram equipados com metralhadoras eram chamados de tanques fêmea. E os que tinham canhões eram os tanques macho. Os canhões dos tanques macho foram emprestados da Marinha Inglesa. Os canhões da versão masculina deste veículo foram tirados de navios da Marinha Inglesa. É só dar uma olhada nos navios de guerra da época. Eles tinham canhões montados nas laterais e os tanques eram chamados de navios terrestres. Feitos para cruzar trincheiras, os primeiros tanques tinham canhões nas laterais. Esse tanque não tem uma torre, tem apenas uma saliência. O canhão era encaixado aqui e girava nesse sentido. A desvantagem era que o arco do canhão cobria apenas 45 graus. Então ele podia disparar para cá e para frente. E essa era toda a cobertura que o tanque tinha. Os problemas desta limitação de amplitude levaram os engenheiros de volta à prancheta. Foi uma companhia francesa mais conhecida por produzir automóveis que criou o modelo para todos os tanques futuros, a Renault. Uma das grandes inovações foi a inclusão da torre. É quando surge o desenho típico do tanque com o piloto lá na frente. A torre no meio, com o armamento e os artilheiros, e na traseira, o motor. A torre de tiro giratória não foi uma novidade. Mais uma vez, os navios de guerra forneceram a inspiração. Mas os gênios da Renault foram os primeiros a adaptá-la aos navios terrestres. A vantagem óbvia da torre é que ela pode girar 360 graus. Assim, o tanque pode se proteger, ele pode atirar para frente e também defender a sua retaguarda. Quando os alemães criaram seus próprios navios terrestres, ficou claro que os tanques enfrentariam outros tanques. Torres giratórias e canhões potentes seriam fundamentais. Na Segunda Guerra Mundial, o combate entre tanques tornou-se comum. O mais importante ocorreu na Batalha de Kursk, em 1943. Por 2 semanas naquele verão, 6.000 tanques alemães e soviéticos travaram uma verdadeira disputa de pesos pesados. Os dois lados perderam centenas de tanques e era o início da corrida entre blindagem e armamento. É uma corrida armamentista que continua até hoje. Os tanques se tornaram armas especializadas, como os caças de agora. Eram feitos para matar um ao outro. O tanque mais temido da Segunda Guerra Mundial era, sem dúvida, o feroz Tiger alemão. E esta fera tinha garras de 88 milímetros. A potência incrível de seu canhão de 88 milímetros tinha uma explicação. Ele foi criado para lançar um projétil de 9 quilos a 9.000 metros de altura e abater bombardeiros pesados. Ele surgiu como um canhão antiaéreo. Então, o Tiger, um tanque enorme, foi construído em torno da base de um canhão gigantesco, capaz de derrubar não apenas outros tanques, como a blindagem de abrigos fortificados também.
Os tanques americanos estavam em clara desvantagem. O Tiger alemão podia vencer a blindagem de 8 centímetros do Sherman americano a mais de 1,5 km de distância. O canhão de 76 milímetros do Sherman não tinha metade desse alcance. E não há nada pior do que saber que podiam ser destruídos antes mesmo do primeiro golpe. O canhão deles podia atravessar esse tanque. E nós sabíamos disso. O King Tiger era o que mais nos assustava. Quando nós víamos a torre do King Tiger se movendo na nossa direção, tínhamos que fazer alguma coisa ou estaríamos mortos. Canhões grandes ajudam, mas é a munição que vence uma batalha entre tanques. Uma família completa de projéteis anti-blindagem foi criada para derrotar os tanques. Primeiro surgiram as cargas de artilharia normais, que agiam como balas gigantes. Quando os tanques surgiram no campo de batalha, usavam o canhão inglês de 6 libras, muito útil contra trincheiras e casamatas. E o que nós desenvolvemos foi um projétil capaz de abrir um buraco na blindagem e ricochetear dentro da cabine. À medida que a blindagem ficava mais espessa, surgiam armas mais inteligentes. Os estrategistas decidiram adotar a munição usada nas novas armas antitanque de infantaria. As armas antitanque mais celebradas da Segunda Guerra foram os portáteis alemães Panzerfaust e Panzerschreck. Os projetistas de tanques roubaram a tecnologia da carga oca para usar em seus próprios canhões. A carga oca é um cone de metal, normalmente de cobre. Quando o explosivo é detonado, o cone é comprimido numa flecha extremamente estreita de partículas de metal que se desloca a velocidades altíssimas e pode penetrar em blindagens muito grossas. A blindagem composta criada nos anos 60 podia resistir à carga oca. A geração seguinte de projéteis recorreu a um expediente simples: a força bruta. Projéteis ultrafinos que viajam a quase 2.000 metros por segundo. Eles usam essa energia cinética incrível para abrir um buraco pequeno, mas letal em qualquer blindagem conhecida. No fim dos anos 60 e início dos 70, outros tipos de munição se popularizaram. Principalmente a chamada munição flecha, projéteis com aleto estabilizador e calço descartável. É um projétil bem mais estreito do que o cano do canhão, mas feito com um material extremamente duro. O grande problema era disparar um projétil muito fino usando um enorme canhão de tanque. A solução está no calço ou sabor, que aumenta temporariamente o diâmetro do projétil. Assim que o projétil é disparado, o calço é descartado. O sabor, na verdade, é um calço que dá forma à munição flecha. Quando ela é disparada pelo canhão, este calço é descartado pelo projétil, permitindo que a munição repleta de energia cinética em seu interior atinja e destrua a blindagem. A munição flecha foi apelidada de bala de prata pelos operadores de tanques Abrams, graças à sua eficiência contra a blindagem iraquiana. Canhões enormes e munição moderna são úteis, contanto que atinjam o alvo. Por isso, o canhão do tanque é sempre o mais preciso possível. Gerações de projetistas aprimoraram sua mira com uma grande variedade de invenções. Na Primeira Guerra Mundial, os artilheiros usavam miras telescópicas navais, além da boa e velha tentativa e erro. A precisão não aumentou muito na Segunda Guerra. As primeiras miras óticas em tanques foram criadas para permitir que os tanques disparassem sem expor os artilheiros ao fogo. Então, as primeiras miras eram basicamente periscópios. Os olhos de um tanque são seus periscópios e escotilhas. E o periscópio mostrava a metragem no visor. Então, se a gente apontasse bem para a barriga do tanque... Identificado. Disparar! E errasse, podia deduzir o quanto à direita, ou esquerda, ou atrás, ou à frente do tanque estava o alvo. E ajustar o disparo dando ordens ao artilheiro. Subir. A caminho. O tanque Sherman tinha boa mira e ótimas tripulações. Mas o que o separava dos demais era a capacidade de disparar com precisão em movimento. Giroscópios são fundamentais num veículo criado para enfrentar terrenos irregulares. Esse canhão tinha o que nós chamamos de giroscópio. O tanque podia estar chacoalhando para frente, para trás, para cima, para baixo,
Mas o canhão ficava estável, porque o giroscópio mantinha apontado para onde o artilheiro queria, na direção do inimigo. É um instrumento incrível. O efeito giroscópico foi notado pela primeira vez pelo cientista alemão Johann Bonenberger em 1817. Forças giroestabilizadoras ajudavam a manter o giroscópio em pé. Uma base giroscópica usa as mesmas forças para manter o canhão do M1 alinhado com o horizonte e no alvo, por pior que seja o terreno. Ao longo da história, os canhões ficaram maiores e a tecnologia evoluiu. O Abrams tem um canhão de 120 milímetros e a última palavra em imagens térmicas. Mas nem todos acham que um canhão enorme é o mais importante. O general Patton disse: a principal arma de um tanque é a metralhadora. O canhão é um armamento secundário. Patton, que provavelmente foi o maior general da Segunda Guerra, sabia uma ou duas coisas sobre combate blindado. Diante de um homem numa trincheira com um lança-granadas portátil, a metralhadora é fundamental. Todos os alemães tinham o que eles chamavam de Panzerfaust. A curta distância, 30 ou 40 metros, eles podiam explodir esse tanque sem problema nenhum. Meu sargento favorito salvou a minha vida quando vi um alemão nas margens do rio Reno, saindo de uma trincheira e apontando seu Panzerfaust para o meu tanque a uns 30 ou 40 metros. Eu não tinha visto o alemão. Ele viu e salvou a minha vida, disparando a sua metralhadora contra ele. E eu o matei com a minha 45. Tínhamos que fazer esse tipo de coisa para poder sobreviver. 60 anos depois, no Iraque, a maior ameaça contra o Abrams ainda continua sendo um homem de infantaria armado com lança-granadas. A humilde metralhadora continua como a primeira linha de defesa do tanque mais sofisticado do mundo. Os tanques são projetados com um objetivo: acabar com outros tanques, certo? Errado. Nenhuma missão é dura demais para este peso pesado. Não importa a largura dos rios ou a altura dos obstáculos, o tanque é muito mais do que apenas um destruidor. Resolvendo problemas no campo de batalha, o tanque tem cérebro, além de força bruta. O navio terrestre original foi projetado para superar obstáculos, e não havia obstáculo mais perigoso do que a terra de ninguém. Os tanques tinham que ser capazes de cruzar arame farpado, cruzar trincheiras, e as pessoas lá dentro, pilotando o tanque, tinham que continuar vivas. 3 décadas depois, o ataque do dia D enfrentava os mesmos problemas. Os alemães estavam bem protegidos na costa do Atlântico. 14 mil bunkers de concreto formavam uma linha fortificada contínua da Suécia à fronteira espanhola. Mais uma vez, os estrategistas recorreram ao tanque para derrubar esta muralha. E os ingleses tinham o homem certo para esta missão, Percy Hobart. Percy Hobart foi um teórico muito inovador. Ele recebeu uma tarefa especial. Quando sabemos com antecedência que vamos conduzir um ataque enorme contra um inimigo muito bem protegido, nós temos a oportunidade de construir equipamentos específicos para vencer o sistema defensivo em questão. E foi isso que Hobart fez. Você é muito esperto. Falando sério. Hobart assumiu o comando de uma nova unidade especial, a 79ª Divisão Blindada Experimental. Seus tanques tinham funções específicas. Eram engenharias de combate criadas para superar obstáculos. A unidade pouco ortodoxa ganhou o apelido de As Loucuras de Hobart. O general Hobart teve a ideia de adaptar tanques a algumas das funções normalmente desempenhadas por engenheiros. Assim, a blindagem do tanque ofereceria mais proteção. As praias do dia D da Normandia eram defendidas pela artilharia e infantaria alemãs. As divisões Panzer estavam na retaguarda, aguardando para auxiliar os defensores. A força invasora teria que desembarcar seus blindados rapidamente para reforçar suas frágeis cabeças de ponte. Então, Hobart faz adaptações ao Sherman para fazê-lo nadar. Eles tinham uma armação de lona em volta. Portanto, viravam um barco e tinham 2 hélices. Eles eram chamados de dupla função. Podiam se mover tanto na água quanto na terra.
o que significava que podiam ser lançados de embarcações e, de forma autônoma, navegar até a praia e pegar o inimigo de surpresa. Os tanques e suas saias de lona de 3 metros de altura tiveram sucesso na invasão. Os que chegaram à praia causaram impacto imediato sobre as forças alemãs, que não esperavam tanques de 35 toneladas vindos do mar. Foram construídos tanques para uma batalha apenas, o desembarque nas praias da Normandia. Uma vez em terra, os aliados invadiram a fortaleza Europa. E a famosa unidade de Hobart liderou o ataque. 7.000 tanques adaptados avançaram contra o domínio nazista. Tanques Crocodiles com lança-chamas destruíram os bunkers alemães. Tanques Crab e Bulldozer limparam campos minados. Para cada defesa alemã, Percy Hobart tinha um tanque com uma solução. Algumas das chamadas loucuras de Hobart eram tanques com cargas de demolição no lugar dos canhões para destruir obstáculos de concreto. Ou com lança-chamas, no caso do Crocodile, para destruir casamatas e trincheiras ou obrigar os alemães a sair delas. Os lança-chamas estrearam no campo de batalha na Primeira Guerra. O do Crocodile tinha um alcance cerca de 7 vezes maior do que o de um lança-chamas portátil. E com uma capacidade de 1.500 litros, podia disparar 80 jatos de fogo devastadores. Outra das invenções de Hobart foi criada para fazer uma colheita mortal. Os nazistas plantaram 6 milhões de minas no norte da França. Os tanques Crab abriam caminho pelos campos minados, destruindo as bombas enterradas com bolas de aço presas a correntes de 2 metros. Um dos desativadores de minas mais comuns da Segunda Guerra foi o Sherman Crab. Nossos amigos, os ingleses, inventaram este tanque. Chamado de debulhador, ele abre uma trilha larga o suficiente para uma coluna de tanques passar. Era basicamente um tanque Sherman equipado com um aparelho especial para destruir minas. Ele tinha correntes para abrir o caminho à frente do tanque. Os tanques Bulldozer da divisão de Hobart eram polivalentes. Limpavam destroços, destruíam barricadas e ofereciam abrigo. Funções tradicionais do engenheiro de combate, com o objetivo de manter os tanques avançando, superar obstáculos ou até enterrar soldados inimigos em suas trincheiras. A pá tinha diversas funções úteis, e uma delas era essa estratégia extraordinariamente cruel. A guerra é assim. Mas sua função principal era cavar buracos à noite para que os outros tanques pudessem se esconder como submarinos. Ou seja, só o canhão ficava acima do solo, protegendo os tanques durante a noite contra os tanques inimigos. 60 anos depois, os tanques especializados relembram os dias de glória das loucuras de Hobart. Hoje, os tanques engenheiros são tão bons, rápidos e resistentes quanto os tanques de batalha principais. O tanque ponte de assalto M104 Wolverine usa o mesmo chassi, a mesma turbina a gás que fazem do Abrams M1 o melhor tanque do mundo. Eles são projetados para acompanhar um tanque moderno e permitir que ele supere obstáculos. Eles transportam lenha, transportam pontes e até pás de trator para limpar campos minados. E esses tanques especiais, como o trator de combate, são projetados para ajudar o tanque a chegar ao seu destino e realizar as missões que ele tem que fazer. O tanque de guerra é o elemento mais assustador do campo de batalha moderno. Imagine que você é um combatente inimigo nas ruas de Bagdá e se depara com este monstro no espelho retrovisor. O inimigo teme o tanque por causa da sua força bruta. Ele é assustador. Mesmo nas primeiras aparições do tanque de guerra, a infantaria inimiga deu meia volta e fugiu. O efeito mais importante de um tanque é psicológico. Muitos soldados saíram correndo quando viram um tanque pela primeira vez. Eles tiveram sucesso, porque a infantaria alemã ficou morrendo de medo. Aquelas máquinas enormes surgindo do nada e esmagando soldados com suas esteiras. Eram comparados com monstros que surgiam da névoa. A Batalha de Cambrai, em novembro de 1917, foi o primeiro grande sucesso estratégico dos tanques. 476 tanques Mark IV avançaram sobre as linhas alemãs num fronte de apenas 7 quilômetros. O combate nunca mais seria o mesmo. Alguns pensadores brilhantes viram que
A Batalha de Cambrai foi vencida pelo tamanho dos tanques e pelo choque, pelo efeito psicológico. Os pensadores mais radicais eram os ingleses Basil Littleheart Hart e J.F.C. Fuller, os arquitetos de Cambrai. Ambos defendiam uma abordagem inspirada na cavalaria, a grande arma surpresa dos séculos anteriores. J.F.C. Fuller e Littleheart Hart foram os grandes defensores do uso de tanques. Fuller previu um dia em que exércitos inteiros seriam formados apenas por tanques, avançando pelo campo de batalha e invadindo a capital inimiga, decapitando o regime quase sem derramamento de sangue. O trabalho de Littleheart e Fuller foi ignorado em sua terra natal. Uma grande força de tanques super rápidos foi considerada muito radical e muito cara. Mas nem todos os ignoraram. Nos anos 30, a Alemanha nazista se preparava para a guerra. Nossos primos britânicos escreveram livros sobre como fazer isso e guardaram na estante porque não tinham dinheiro para fazer. Os alemães leram o livro e adivinha, eles colocaram em prática. No início da guerra, apenas os alemães entendiam a importância de concentrar todas as suas forças mecanizadas em uma única ofensiva contra os pontos fracos do inimigo. O arquiteto desse tipo de ataque chamado Blitzkrieg foi Heinz Guderian. Ele resume sua crença no poder do tanque em um lema: Nicht kleckern klotzen, não enrole e esmague. Os alemães usavam os tanques concentrados. Eles eram a ponta da lança em vez de serem espalhados por todo o front. Guderian sabia que sozinhos os tanques ficariam vulneráveis ao contra-ataque aliado. Eles precisavam de apoio. A chave do Blitzkrieg estava na combinação de tanques, infantaria, artilharia e força aérea com o bombardeiro Stuka. As forças americanas absorveram as lições de 1940 e usaram táticas da Blitzkrieg da libertação da Europa. Tanques rápidos precisavam de apoio de uma infantaria rápida. Apenas a infantaria podia lidar com a infantaria inimiga. Caminhões, jipes e os próprios tanques carregavam os soldados, fundamentais para a sobrevivência dos tanques. Com uma infantaria que se movesse tão rápido quanto os tanques, ela poderia protegê-los do perigo representado pela infantaria inimiga a cada trincheira. Eles usavam o tanque para outros propósitos. Atravessavam áreas perigosas em cima dos tanques e desciam quando a artilharia inimiga disparava, atraída pelos tanques. Descobrimos que quando ambos trabalham juntos, o tanque tira proveito da mobilidade da infantaria. E a infantaria tira proveito do poder de fogo e da blindagem do tanque. As novas táticas de cavalaria mecanizada só seriam possíveis com uma boa comunicação. Os tanques que avançassem sobre o território inimigo teriam que conversar entre si para manter a formação. A comunicação entre tanques nos anos 20 e 30 remetia ao século XIX. Houve tentativas absurdas como usar pombos-correio entre os tanques. Obviamente, isso não deu certo e não foi usado por muito tempo. O método mais comum era o uso de bandeiras ou semáforos. A tripulação de um tanque tentava se comunicar com outra tripulação usando bandeiras. A comunicação por bandeiras e sinais manuais tinha problemas, a maioria deles óbvios. Como é possível realizar táticas de choque rápidas e coordenadas se você está acenando bandeiras para dar ordens? O problema era que se alguém se expusesse, seria morto. Algo melhor seria necessário para a coordenação completa dos pelotões. Os estrategistas alemães planejavam usar as premissas de Fuller para conquistar a Europa. A Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, precisaria das melhores táticas e da melhor comunicação. Eles sabiam disso. A tática era muito mais importante do que se a blindagem era grossa ou fina ou se o calibre das metralhadoras era grande ou pequeno. Essas coisas eram detalhes menores se comparados à estratégia e ao treinamento corretos. A solução de Guderian para este problema foi a nova tecnologia do rádio FM. Não por acaso, o grande defensor do uso de tanques pelo exército alemão, Heinz Guderian, era um oficial de comunicação, operador de rádio. A característica mais importante dos tanques alemães que os tornou tão eficientes na Blitzkrieg não foi sua blindagem, sua mobilidade ou seu poder de fogo, foi o rádio. Ironicamente, um oficial do exército americano foi o inventor do rádio FM em 1934.
Os aparelhos FM do Major Edwin Armstrong eram pequenos o bastante para se levar num tanque e permitiam que uma divisão inteira usasse a mesma frequência. No período entre guerras, já havia pessoas tentando reduzi-los, mas só em meados dos anos 30, eles se tornaram pequenos o bastante para serem instalados em tanques. Em maio de 1949, as forças alemãs invadiram a França. Em 6 semanas, as resistências francesa e britânica foram derrotadas e as divisões nazistas estavam em Paris. Por incrível que pareça, os franceses tinham mais tanques, com canhões melhores e blindagem mais grossa. O Char 35 francês era considerado o melhor tanque do mundo, mas ele não tinha um rádio FM. Os alemães, em menor número e com blindagem pior, passaram por eles como faca quente na manteiga. Logo, todos os países compreenderam a importância da comunicação entre os tanques e os comandantes. Todos instalaram rádios FM em seus tanques. Nestes tanques, tínhamos comunicação uns com os outros, é claro. Então, o líder do pelotão podia instruir um tanque qualquer. Tanque inimigo se aproximando pelo flanco esquerdo. Acabe com ele. Vidas dependiam da capacidade do comandante de se comunicar diretamente com sua tripulação, apesar do barulho de um monstro de 35 toneladas e das explosões do combate entre tanques. O combate é uma situação muito complexa. O comandante do tanque fica ocupado com os binóculos tentando avistar o inimigo. Ele tenta se segurar enquanto o tanque chacoalha quando passa por uma vala. De repente chega uma ordem do comandante do batalhão dizendo: Tenente, você vai ser rebaixado ou perder as suas divisas se não tirar o seu tanque daí agora. E não queríamos acabar atolados numa vala ou com a barriga cheia de chumbo. Então o microfone e os fones de ouvido de cada tripulante tinham que ser muito bons para superar todo o barulho. A comunicação entre os tanques e seu apoio evoluiu muito. O Abrams M1 é um supercomputador ambulante. Um tanque totalmente digital com um sistema de comunicação futurista que deixaria Heinz Guderian boquiaberto. O último modelo do M1 é equipado com coisas tais como GPS e aparelhos eletrônicos. Então, o oficial de logística sabe quantos projéteis o canhão disparou e pode solicitar aquele tipo particular de munição ou combustível, ou ainda solicitar tudo que a tripulação precisar. O veículo é muito mais interativo. As táticas de combate mudaram um pouco desde o fim da Segunda Guerra. O comandante americano Tommy Franks liderou um ataque estilo Blitzkrieg a Bagdá em 2003. O Abrams foi a ponta de lança. Esse tipo de ataque combina blindagem, mobilidade, poder de fogo, proteção e poder de combate para criar um efeito extraordinário no campo de batalha. O tanque moderno ainda é o senhor do campo de batalha. Ele tem blindagem ultra-resistente, pode cruzar os piores terrenos e disparar um canhão enorme com absoluta precisão. A tecnologia e o poder de fogo do Abrams fazem dele o líder desta nova geração de monstros blindados. Ele é o tanque mais temível do mundo. Quando reuniu esta árvore de origem curiosa. Navios de guerra terrestres cruzando a terra de ninguém. A visão do inventor J. Walter Christie e o brilhantismo tático de Heinz Guderian. O resultado final, o tanque Abrams. Por enquanto, ele está no topo da árvore. Versão brasileira Vox Mundi.